Olá, sejam bem-vindos ao Code Rage Brasil e nesta sessão nós vamos falar sobre RTL Deep Dive. Nós vamos ver novas características, melhorias e mudanças da RTL. Essa é a nossa agenda, apesar de resumida, ela é bastante abrangente. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre frameworks e bibliotecas disponíveis no RedStudio e o foco na RTL, falando sobre as melhorias, novas funcionalidades e correções de bugs. A gente vai ver na prática um pouquinho de RTTI, paralelismo e trabalhar com arquivos JSON e Bison, todos eles diretamente ligados com recursos da RTTI, da RTL, perdão. Meu nome é Rodrigo Mourão, eu tenho 14 anos na área de tecnologia, sou CEO e cofundador da RM Factory, uma empresa especializada em consultoria de processos e treinamentos corporativos na área de TI. Eu sou Delphi Product Certified e Delphi Struct Certified. Sou um apaixonado pelo Delphi e eu mantenho os canais DRM Factory no YouTube, além da fanpage e blog Rodrigo Mourão no Facebook, onde a gente já conta aí com mais de 2.000 seguidores e temos bastante materiais gratuitos publicados. Também sou idealizador do 2Days Extreme Delphi, um evento aí extremo sobre o desenvolvimento Delphi que está rodando várias capitais do Brasil e no final a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Bem, o Delphi ele é composto, a gente sabe que desde o Delphi 2007, muita gente, desde o Delphi 7, 6, 5, a galera vem daquela época, né? Sabe que a grande biblioteca ou a grande framework disponível no Delphi sempre foi a VCL, que a gente até então conhecia como Biblioteca Visual de Componentes ou Visual Component Libraries. Porém, se você der uma olhadinha no help do Seattle, desde o Delphi XE 5, 6, eles vêm mudando um pouco a visão. A VCL passou a ser encarada como uma framework de desenvolvimento de aplicações visuais. Então, o Delphi hoje ele tem algumas frameworks e algumas bibliotecas. De frameworks para criação de aplicações visuais, nós temos a VCL, já conhecida de todo o público, desenvolvedor Delphi, e o FMX, que é o FireMonkey, que é a biblioteca, a framework, na verdade, de desenvolvimento multiplataformas. Além disso, nós temos outras frameworks, o EMS, que é a Enterprise Mobility Service, que é uma framework focada em criação de serviços para serem consumidos por aplicações mobile, além de uma framework para desenvolvimento de aplicações para a internet. Sim, o Delphi desenvolve para o web, e nós temos duas frameworks de desenvolvimento para o web com o Delphi, WebBroker e IntraWeb. Além disso, existe uma série de outras frameworks disponíveis dentro do RedStudio. DataSnap é uma framework para criação de aplicações distribuídas. LiveBind é uma framework para bind de dados, seja ele independente da fonte. REST Backend as Service, que é uma framework para que você possa interagir com o serviço como parse, enfim, para notificações de push, por exemplo, em aplicações mobile. Além disso, nós temos também as famosas bibliotecas. Bibliotecas de dados, a já conhecida FireDAC, a nova onda do momento, vamos dizer assim, né? DB Express, também uma excelente framework de acesso a dados. ADO, Interbase e o BDE, que foi descontinuado. E o assunto da sessão de hoje, que é a RTL. A RTL é uma biblioteca, é a biblioteca de runtime do Delphi, tá? E não só do Delphi. A RTL, ela é um conjunto de bibliotecas que reúne ali um número infinito, né? Infinito não, porque tem uma quantidade finita, mas um número enorme, centenas e centenas de units que dão suporte à VCL e ao FireMonkey. A RTL ela é compartilhada pelos componentes da VCL e pelos componentes do FireMonkey. Existem duas curiosidades que pouca gente sabe, né? As classes TObject, TPersistent e TComponent, elas estão na RTL. E outra curiosidade é que a RTL, embora seja desenvolvida em Delphi Language, ela é compartilhada entre o Delphi e o C++, ok? Se você quiser mais informações sobre isso, você pode entrar lá em docwiki.embarcadeiro.com, pesquisar lá por RTL, que todas essas informações estão disponíveis lá na documentação do RedStudio. Basicamente, a RTL ela está concentrada, ela está contida dentro da Unity System ou dentro do Scope System. A Unity System e o Scope System são a mesma coisa. System é um exemplo clássico de rotinas intrínsecas do Delphi. O Delphi tem uma série de rotinas intrínsecas, tá? Então você pode também pesquisar isso no help do Delphi para saber mais informações sobre o que são rotinas intrínsecas do Delphi, mas System como Unity, System como Scope não faz diferença. Então, por exemplo, na RTL você encontra I/O Utils, que é para você trabalhar com
escrita e leitura de arquivos, generics, Win, que são a API do Windows, RTTI, rotinas para trabalhar com JSON, sysutils, onde você tem lá o str to int, str to float, float to str, todas essas funções, dateUtils para trabalhar com data e hora, manipulação de arquivos data e hora, arquivos zip. Então, essas são algumas das rotinas que você usa no seu dia a dia, que são providas pela RTL. Além disso, a RTL também é responsável por algumas features, ou algumas das novas features disponíveis no RedStudio. Por exemplo, trabalhar com beacon, com binds, Bluetooth, generics, tetherings, ok? Todas essas funcionalidades ou todas essas features, elas estão disponíveis através da RTL. Então, a RTL é um mundo enorme para ser explorado e existe muita, mas muita coisa nova, boa, muita coisa bacana que muita gente desconhece e às vezes diz: ah, eu não vou para o Seattle porque eu não uso mobile. Não tem nada que justifique eu migrar para o Delphi Seattle. Claro que tem. E você vai ver agora alguma dessas melhorias. E se você comparar o Delphi Seattle com o XE8, você já tem ali um ganho absurdo no que diz respeito a novas features, correções e funcionalidades na RTL. Se você comparar, então, com o Delphi 2010, aí é sem comparação. Com o Delphi 7, então, seria até covardia, né? Então, todas essas melhorias justificam e muito, principalmente se nós estamos em busca de uma aplicação de melhor performance. Se a gente quer oferecer performance para nossas aplicações. Por quê? Porque essas melhorias sendo feitas na RTL, direta ou indiretamente, acabam afetando positivamente a performance da sua aplicação. Bem, vou falar um pouquinho de melhorias gerais na RTL, depois a gente vai falar de coisas específicas. Primeira coisa, né? A iteração de lista dentro da RTL agora trabalha com a classe TheDictionary. O que isso significa? Significa que agora todas as interações de lista, como por exemplo o método que eu acabei de citar, FindField, onde você pega um dataset e quer pesquisar determinados campos, fazer um loop, da primeira coluna até a última coluna, procure o campo tal, field by name, aquela coisa toda. Então antes ele fazia uma interação com métodos específicos daquela classe TDataset, no caso do TField, por exemplo. Agora todas essas interações de listas foram substituídas pela classe TheDictionary, o que dá um ganho de performance considerável nessas rotinas. Outra coisa, algumas rotinas estratégicas, essas rotinas tiveram uma alteração para trabalhar com procedures locais. Então, trabalhando com procedures locais, aumenta-se também a performance. Vários métodos no Delphi, dentro da RTL, receberam a diretiva inline. O que é a diretiva inline? A diretiva inline é uma diretiva que diz para o compilador não chamar aquele método através de referência, né? Através de chamada. Ele pega o bloco de execução daquele método, o binário pega o bloco de execução daquele método e coloca naquele exato lugar onde você chamou o método. Isso faz com que a tua aplicação fique mais rápida. Obviamente que, dependendo da situação, o seu produto final, o seu binário, pode ficar um pouquinho maior. Foi feito também uma refatoração geral da RTL. Vários códigos duplicados e replicados em vários lugares diferentes, eles foram substituídos por funções utilitárias. Qual é o benefício disso? O benefício é que a manutenção da RTL para a equipe de desenvolvimento do RedStudio, ela se torna algo mais fácil, né? menos custoso, e com isso eles podem dedicar tempo em coisas maiores. Tiveram diversas melhorias, eu não vou citar todas as melhorias aqui, senão a gente ficaria falando aqui por horas na parte de serviços cloud, ok? Para quem trabalha com Azure ou para quem trabalha com servidores na Amazon, tiveram diversas melhorias, novos métodos, correções de bugs nas rotinas que trabalham com o serviço de nuvem. No caso de iOS, nós temos suporte ao componente Address Book, foram adicionados novos métodos no componente TheTextField, tornando ele ainda mais nativo. E uma coisa interessante, né? Houve uma atualização da SDK do iOS e agora nós temos também o status, como obter o status, um novo status, né? No método getAuthorize do componente do sensor de localização para aplicativos iOS, para aplicações iOS, nós temos um novo status, né? Autorizado quando em uso, ok? Isso aqui tem a ver, pessoal, já viu quando você abre uma aplicação e diz, aplicação XPTO, ela quer receber a sua localização sempre durante o uso, né? Está autorizado durante o uso. Então, agora você pode programar suas aplicações para que elas, durante o uso, capturem a localização do seu usuário.
Tá? Na parte de JSON, a Unity, o escopo JSON, que está dentro de system.json, é um scope, é um namespace, ele foi estendido e agora ele tem suporte a Bison. O que é o Bison? É o Binary JSON, ou JSON binário. É uma evolução do JSON, né? O JSON é um arquivo TXT, onde você pega, olha aquilo lá, lê, legal, bacana, tem os tagueamentos, tem a forma de você trabalhar a chave, colchete para array, chave para objeto, aquela coisa toda, né? E você pode agora, existe um formato chamado Bison, que é pegar aquele JSON e transformar aquilo num binário, para tornar a performance de tráfego de dados no formato JSON ainda mais rápida, ok? Foram adicionadas duas novas classes abstratas, JSON Reader e JSON Write, ambas para permitir escrita e leitura de manipulação de conteúdo em formato JSON. O mesmo acontece para o formato Bison. Foram adicionadas também duas novas classes Builder para construção de array JSON e para construção de objeto JSON, implementando o padrão de projeto Builder para que você possa construir de forma mais fácil, mais intuitiva os teus objetos, os teus arrays. Temos uma nova classe JSON Iterator para facilitar a manipulação de conteúdo JSON, facilitar a iteração parser de arquivo JSON e arquivo Bison, e também tivemos melhorias no parser de arquivo do tipo TDateTime. Então, tem uma série de melhorias em relação a JSON. Paralelismo está disponível desde o Delphi 7x7. Pouca gente conhece o benefício e o poder que essa biblioteca de processamento paralelo ela nos oferece. Tem gente até hoje penando em relatórios lentos ou em construção de select, travamento da aplicação, ou mais do que isso, né, desperdiçando todo o poder que os processadores multicore nos oferecem. Então, o paralelismo nos permite tirar proveito do recurso de hardware. Então, nós temos aí processadores em celulares que têm 8 núcleos, 4, 8 núcleos, e as nossas aplicações estão lá usando um núcleo só. Com o paralelismo, você pode lançar a mão de rotinas para serem executadas, como o próprio nome sugere, em paralelo, usufruindo desse recurso ocioso do processador. E a gente faz isso com a biblioteca de processamento paralelo do Delphi com a mão amarrada nas costas. E o que tem de novidade? Eu estou falando só de novidade no Seattle, não estou fazendo comparação, por exemplo, se eu for comparar o Seattle com o Delphi 2010, no Delphi 2010 não tinha processamento paralelo, você tinha que montar suas threads e gerenciar as suas threads manualmente, né? Agora não. Desde o Delphi XE7 nós temos essa biblioteca de processamento paralelo, ela vem evoluindo e no Seattle o que nós temos de novidade? Existe uma nova property na classe tthreadpool que me permite capturar a thread corrente, né, o processo que está ocorrendo naquele momento. Além disso, foi feita uma série de correções de bug e melhorias de performance na classe tTask. Outras melhorias na RTL, tá? Foram adicionadas novas funcionalidades e melhorias no recorde tCharacter, adicionando foram adicionadas também novas sobrecargas nos métodos isDefined, do helper de Tchar. Na parte de criptografia, nós temos vários métodos inline, tanto para MD5 como para SHA1. Então, nós temos agora o hash SHA2, uma nova classe para trabalhar com hash SHA2, ok? Nós temos melhorias na classe TEvent Dispatch, nós temos a nova classe TShare Contract para o Windows 8 e superior, nós temos novas classes e novos helps para o WinRT. Foi adicionado um event on progress na classe tzipfile, para que você possa acompanhar o processo de compactação de um arquivo, por exemplo. Na parte de beacons, nós temos a nova classe tBeacon Advertiser. Atualizações na classe, como um Beacon Manager, foram feitas algumas atualizações na classe para gerenciamento de aplicativos que trabalham com Beacon, que é questão de proximidade, né? Se você for lá no meu canal do YouTube, a gente tem um vídeo do Extreme Recife, onde tem alguns exemplos do Alan Glay, MVP embarcadeiro, fazendo ao vivo lá demonstrações do uso de Beacon, ok? Na parte de Bluetooth, na RTL, nós tivemos melhorias para trabalhar com Bluetooth em aplicações para Android, novas classes e dezenas de alterações nas classes existentes para melhorar o uso, facilitar o uso de Bluetooth em
aplicativos desenvolvidos com RedStudio. Na parte de SOAP, também tem grandes impactos de melhoria de performance justamente pelo uso da classe TDictionary em função de métodos avulsos para iteração de lista. Na parte de tethering, se você observar no help do Delphi, você vai encontrar dezenas de melhorias e novas funcionalidades na parte de tethering. Atualizações em OTA, né, OpenTools API, ou seja, aquele recurso que nos permite criar plugins para a ideia do Delphi. Nós temos algumas novas interfaces e bastante melhorias na classe tsprig, ok? Bem, eu separei 3 pontos que, na minha visão, eu acho os mais importantes para que a gente possa fazer uma demonstração prática de todo o poder que a RTL nos oferece. Embora eu não tenha dito sobre RTTI ao longo da minha explanação sobre as novidades, melhorias, eu decidi incluir RTTI na parte de demo, porque RTTI é uma parte importante da RTL. Então, eu decidi trazer para a pauta exemplos práticos de RTTI, tá? Principalmente focado na parte de atributos, porque é uma função, é uma parte importante da RTL que é desconhecida por muitos desenvolvedores Delphi. Também vamos falar de paralelismo, que é um assunto pouco explorado, eu vejo pouco a exploração desse recurso, que é muito bom, muito importante, e sem dúvida nenhuma JSON, né? Pois eu escolhi esses 3 pontos e eu espero que vocês gostem. Então, vamos para o Delphi fazer os nossos exemplos práticos. Bem, vamos aqui então abrir uma aplicação, VCL Forms Application, e vamos adicionar uma unit nessa aplicação. Nessa unit, nós vamos criar uma classe aqui, tClient, por exemplo, e essa classe a gente vai colocar uma propriedade nome e uma propriedade e-mail, ok? Beleza. Imagine que você queira implementar na sua aplicação um mecanismo de persistência para persistir essa classe aqui num banco de dados. A gente tem vários tipos de abordagem que a gente poderia utilizar. Eu poderia criar uma classe tClientDAO e criar os códigos SQL naquela classe. Eu poderia fazer com que essa minha classe cliente herde de uma classe ancestral e essa classe ancestral ter os meus métodos para fazer o mapeamento via RTTI e poder gerar as instruções SQL. Eu poderia utilizar uma das muitas frameworks que tem no mercado para fazer o mapeamento objeto relacional. A maioria das frameworks que hoje em dia existem no mercado, elas trabalham com recurso de atributos. O que vem a ser o atributo no Delphi? Atributo no Delphi é a possibilidade que a RTTI te dá para que você possa decorar as suas classes e propriedades com informações adicionais para o compilador. A RTTI é um recurso de mapeamento de objetos em tempo de execução. É a RTTI, por exemplo, que te permite clicar nesse formulário, apertar o F11 e listar aqui do lado, no Objeto Inspector, todas as propriedades e eventos que este objeto aqui, formulário no caso, ele possui. A grande vantagem é implementar códigos altamente reaproveitáveis. Então, eu posso ter uma rotina que, ao receber um determinado objeto, que eu não sei qual é, vai ler em tempo de execução esse objeto, extrair métodos, propriedades, valores das propriedades e começar a criar, por exemplo, uma instrução SQL para persistir esse objeto no banco de dados. Tá? Para trabalhar com RTTI, a gente precisa dar uses numa unit chamada system, numa uses que está na RTL, e como está na RTL, ela está em system.rtti. Essa unit RTTI ela tem todas as funcionalidades, system, né? Ela tem todas as funcionalidades, recorde, classes, constantes, para trabalhar por RTTI. A ideia qual é? A ideia é nós pensarmos em alguns atributos customizados que eu possa decorar a minha classe e depois, aqui no meu formulário, via RTTI, extrair as informações de um objeto qualquer que, porventura, eu venha passar como parâmetro e obter, através dos atributos, informações chaves para tomar uma determinada decisão. No meu caso, essa decisão seria, por exemplo, gerar uma instrução SQL, ok? Bem, para que a gente possa criar um atributo no Delphi, um atributo customizado, nós temos que herdar de uma classe chamada tCustomAttributes. Então, eu vou colocar tudo aqui na mesma unit, porque o nosso objetivo aqui não é boa prática, enfim, é só mostrar o exemplo prático de como a gente pode usar a RTTI a nosso favor. Antes, deixa eu colocar o uses aqui, que eu acabei dando uses lá no
formulário, mas não é no formulário, é aqui. Então, qual é a ideia? A ideia é nós criarmos aqui uma grande framework de persistência, né? Em 5 minutos não dá para fazer muita coisa, né? Mas a ideia é o seguinte, eu criar um mecanismo de reflexão onde eu possa gerar um comando insert de qualquer classe. Agora vai ser a classe cliente com 2 propriedades, mas poderia ser qualquer classe com quantas propriedades forem. Então, eu vou trabalhar da seguinte maneira, a minha infraestrutura ela vai fazer o seguinte, se você quiser usar a minha framework para persistência, você tem que decorar a sua classe com o atributo ttabela com o nome da tabela no banco que vai persistir aquela classe. E um atributo tcampo, que vai ter o nome do campo naquela tabela, para que você possa persistir a propriedade daquela classe. Então, eu vou criar 2 atributos, um que eu vou chamar de ttabela, que ela vai herdar de tcustom attributes. E ela vai ter aqui um fnome do tipo string, e eu vou criar aqui o meu construtor, obviamente que não tem owner, né? Deixa eu dar um Ctrl Z, um construtor. Esse construtor vai pedir um nome também do tipo string. Não façam isso em casa, é feio copiar e colar, mas a gente tem que poupar tempo aqui, né? E um tcampo, também herdando de tcustom attributes. A única coisa que eu vou fazer é self.fnome recebe nome. Então, o meu construtor simplesmente vai repassar para o meu objeto atributo customizado o nome do campo ou o nome da tabela. Ok? Até aqui, novidade nenhuma, né? Vamos salvar, então, o nosso CodeRage, atributos. Aqui vai ser minha view.principal. E esse aqui é meu projeto atributos. Prontinho. Ok, agora a gente vai começar a criar a decorar a nossa classe, ok? Como é que eu faço, então? Eu vou vir aqui ó, e vou declarar um atributo aqui, ó. Vou decorar a minha classe dizendo ttabela, abre parênteses. Já viu que tem algumas pessoas, algumas empresas, eu já trabalhei em consultorias que os caras usam nomes loucos para a tabela, né? Então, aqui vai ser um nome louco, tá? ADM, underline, TLB 00015, underline, cliente. Sei lá, vou chutar. Pode ser qualquer nome, pouco importa. O meu mecanismo de reflexão vai mapear para esta tabela aqui. E aqui em cima da minha propriedade, eu vou fazer o seguinte, olha, tcampo e o campo nome vai ser mapeado para ADM, underline, STR, underline, 0547, sei lá. Eu estou colocando uma coisa bem esdrúxula mesmo, para mostrar para você que pouco importa o conteúdo do meu atributo em relação ao campo, eu só estou fazendo o meu mapeamento. Essa aqui é uma vantagem, por exemplo, eu não preciso herdar a minha classe de uma classe de uma framework qualquer, então eu evito acoplamento, e eu posso colocar quantos atributos eu quiser. Eu poderia colocar aqui que ele vai mapear nessa tabela para uma determinada framework, para uma outra framework eu poderia colocar um outro atributo de validação, para uma outra framework, ou até mesmo para a mesma framework de persistência, um outro atributo para passar uma outra informação. Então, assim, isso é o de menos, tá? Agora sim, isso ainda não é a minha framework, eu simplesmente decorei e dei a possibilidade de qualquer pessoa extrair, ou qualquer mecanismo, extrair essas informações aqui e fazer o que quiser com elas em tempo de execução. Então, nós vamos criar aqui uma classe super avançada, que eu vou chamar de TSQL Generator, sei lá. E vamos criar aqui um Class Function. Por que um Class Function? Para que eu não tenha necessidade de instanciar a minha função de geração de SQL, chamar ela direto da classe. E vamos só implementar aqui um método insert. Eu poderia utilizar a mesma infraestrutura para gerar update, delete e além do meu insert. Então, eu vou receber um objeto qualquer do tipo TObject, ok? E isso aqui vai me retornar uma string. Então, eu vou dizer o seguinte, framework de persistência super avançada do Rodrigo Mourão. Tome este objeto que eu não sei quem é, não sei quantas propriedades tem, não sei quais são os valores da propriedade, e extraia para mim e me devolva a função insert para incluir este objeto no banco de dados, com base nos atributos que esse objeto tiver
decorando, né? Nos atributos que estejam decorando este objeto. Aqui é que a mágica começa a acontecer. A brincadeira fica legal a partir de agora, tá? Para trabalhar com RTTI, a gente precisa trabalhar com um recorde chamado TRTTI Context. Esse contexto é o que nos permite criar o contexto RTTI para que a gente possa extrair as informações. Além disso, a gente também precisa de um RTTI Type. O que esse RTTI Type ele faz? Ele representa o tipo, o objeto com as informações que nós vamos extrair em tempo de execução. Eu vou precisar ver se tem atributos nesse objeto, extrair esses atributos. Além disso, eu também tenho que mapear as propriedades desse objeto. Então, eu vou criar aqui um atributo do tipo RTTI Property. Rodrigo, é simples assim? Mais fácil que roubar doce de criança. Além disso, eu também vou precisar de uma variável do tipo atributo, uma variável para representar o meu atributo, que eu vou mapear os atributos, RTTI, desculpa, não é RTTI, né? TCustom Attribute, ou atributo customizado, isso é pegadinha, né? E, no caso, como eu estou construindo uma framework de persistência super avançada, eu vou criar dois string builders aqui, um fields e um SQL values, ambos do tipo tString builder. tString builder, Ctrl+Shift+A para dar uses em, vamos lá, Delphi, sysutils. Perfeito. Ok, vamos começar então. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou instanciar o meu SQL Fields, tStringBuilder.create, e vou começar dizendo, não sei muita coisa, mas a única coisa que eu sei é que eu vou fazer um insert into, parou por aí. E o meu SQL Values recebe tStringBuilder.create. Aqui já é para colocar os valores. Então, aqui será values, abre parênteses, fechei. Então, estou começando a construção do meu SQL. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar o meu contexto. Então, RTTI context.create. Criei o contexto. E aí, eu vou dizer o seguinte. Eu vou jogar na minha variável type, que é a variável que representa o tipo que eu vou mapear, todas as informações em tempo de execução. Então, eu digo contexto getType, retorne para mim as informações do tipo em tempo de execução para que eu possa mapear. Eu tenho que passar para ele ou um metaclass ou um ponteiro. Eu vou passar um metaclass. Então, eu digo obj, que é o meu parâmetro, é o meu objeto que eu vou passar como parâmetro, ponto, class type. Então, eu passei o tipo para ele e eu faço um typecasting aqui só para não dar erro de compilação. T-type. Perfeito? Então, estou fazendo um cast. Prontinho. Nesse momento aqui, nessa altura do campeonato, o que eu tenho em type? Todas as informações que eu preciso desse objeto que foi passado como parâmetro. A partir daí, galera, é molezinha. For in na veia para você extrair tudo quanto é tipo de informação que você queira, tá? Por exemplo, primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho que descobrir o nome da minha tabela. Onde está o nome da tabela? De acordo com a documentação da minha framework avançada que eu estou criando, o nome da tabela deve estar num atributo sobre a classe, sobre o objeto. Então, esse cara representa o meu objeto. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte, ó, for in, ou seja, atr, que é o meu atributo, ponto, get attributes. Eu vou pegar todos os atributos? Não, só me interessa os atributos do tipo ttabela. Se a tr for um ttabela, o que eu vou fazer? Eu já não sei que o atr é uma tabela? Sei. Ele não é do tipo ttabela? É. Ttabela não tem um nome? Tem. Qual é o nome que vai estar lá dentro? O nome da tabela que eu quero persistir no banco. Então, eu vou fazer um casting aqui, ó, ttabela, abre parênteses, de atr, fecha parênteses, fnome. E aí eu continuo dizendo o seguinte, ponto, append, espaço, abre parênteses, não é isso? O que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que criar os campos. Não só os campos, mas também os valores. Para cada propriedade encontrada em getProperties, agora sim, mais um for in, prop.getAttributes. O que eu vou fazer? Verificar se o meu ATR é igual a quem? Se ATR é um tcampo, agora eu estou procurando campos. Então, eu tenho que fazer duas coisas. Pegar o nome desse campo para colocar no meu fields e pegar o valor desse campo para colocar no meu value. Muito simples, ó. Prop.name. Claro que eu vou dar uma concatenada com uma vírgula aqui, legal? Porém, ao mesmo tempo, eu tenho que começar a mapear o meu value. Values, abre parênteses, o valor dessa propriedade. Como é que eu vou fazer agora? Mais uma vez, como é string, aqui tem um ponto, tá, pessoal? Isso aqui é uma coisa bem simples, estou trabalhando só com propriedade do tipo string, então todas elas
tem aspa dupla, aqui já valeria uma verificação if prop.kind igual ou está contido em tk string, wide string. Eu teria que verificar o tipo da propriedade para colocar, trocar separador por ponto se fosse MySQL, vírgula por ponto se fosse MySQL, colocar entre aspas simples se fosse string. Estou abstraindo desses detalhes, até porque eu só estou mostrando o poder da RTTI para você, e não, o objetivo aqui não é fazer uma framework especificamente, é só te mostrar como essas frameworks que existem no mercado funcionam, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, cota de str para colocar entre aspas duplas, propriedade.getValue, passo o ponteiro do objeto que eu estou trabalhando, ok? E pego isso como as string. Então eu estou dizendo o seguinte, olha, prop.getValue de object como string, aí eu vou vir aqui e vou dar mais uma concatenada com vírgula. Beleza? Ok, só que agora, nesse ponto, vai ficar sempre sobrando aqui, ó, uma vírgula no final. Eu tenho que substituir essa vírgula por um fechamento de parênteses, tanto em um quanto em outro. Então, sqlfield.length-1, uma posição. Então, estou dizendo, ó, delete o último caractere que está contido nessa string. E vou pedir para adicionar um fecha parênteses. E a mesma coisa, sqlvalues.remove, abre parênteses, sqlvalues.length-1,1, fechou, append, fecha parênteses, aqui é o final, não precisa de mais nada. Beleza? Fechou aqui. E qual é o result? O meu result vai ser nada mais, nada menos que sqlfield.append, sqlvalues.toString. Beleza? Chance disso funcionar de primeira? Nenhuma, né? Como é que a gente vai fazer a brincadeira agora? A gente vai vir aqui no nosso formulário principal, vamos dar uses aqui em nosso model, vamos colocar um botãozinho aqui. No clique desse botão, a gente vai fazer assim, ó, show message de tsqlgenerator.insert, só faltou o principal, né? Criar nossa variável do tipo tClient. Vamos instanciar esta variável. Ok, vamos popular esta variável. Aproveitando aí para você não esquecer, se quiser entrar em contato comigo, rodrigomourão@rodrigomourão.com.br. Ok? E aqui eu vou dizer o seguinte, sqlgenerator insert C, passo o objeto, ele vai gerar a instrução SQL, vai retornar com uma string, show message na string, tem que pular na tela, insert into, a mágica toda lá, né? Essa tabela, nesses campos. Vamos só ver se vai funcionar de primeira. Vamos rodar e cruzar os dedos, né? ToString. Agora sim, vamos lá. Vai lá, insert. Opa, não pegou aqui o nome. Vamos dar uma olhadinha, viu? Nunca funciona de primeira, né? Ttable, tabela. Aqui, ó. Ttabela, não ttable, né? Colocamos o nome errado ali. Ttabela, tcampo. Vamos voltar. Executar. Nunca funciona de primeira, né? Opa, agora sim, ó. Insert into ADM TBL015 cliente, nome, vírgula, e-mail, values, Rodrigo Code Regis 10, fechou, vírgula. Então, ele já gerou a minha instrução insert. Pô, Rodrigo, mas eu poderia ter feito isso na mão. Essa rotina aqui, ela está dinâmica. Ela, por exemplo, olha só, eu posso vir aqui, olha, e criar uma property chamada telefone, também do tipo string, dada a limitação que nós falamos agora há pouco. Ok? E eu vou dizer agora que eu criei um novo campo, uma nova propriedade, que ela vai ser mapeada para o campo, deixa eu mudar aqui, né? 48 para o campo 56, 556. O que eu tenho que alterar aqui na minha rotina? Zero, nada, ok? Porque ela já está pronta para responder a essas, porventura, modificações que venham ocorrer, ok? Então, torna o código muito mais flexível, tá? Então, ó, insert into tabela nome, e-mail, telefone, Rodrigo, blá, blá, o número do telefone. E se fosse fornecedor? E se fosse produto? Não interessa. A RTTI nos dá esta flexibilidade para que a gente possa escrever um único código, o código uma única vez e reaproveitar esse código e torná-lo bastante dinâmico. Poderia ser para gerar SQL, poderia ser para fazer validação, poderia ser para mapear arquivo TXT, enfim, isso torna o seu código muito mais flexível. Beleza?
Próximo tópico, paralelismo. Vamos abrir uma nova aplicação, então. Vamos fechar aqui. Vamos abrir uma nova aplicação. Salvar aqui antes que a gente faça besteira. Vou colocar aqui um botão. Tá? Bem, o que vem a ser o paralelismo? O paralelismo é a possibilidade de você abrir processos dentro do processo da sua aplicação, ok? Quando você roda uma aplicação, o que é isso? Você está rodando um processo, essa aplicação é um processo e tudo que você programa ali vai ser executado dentro desse processo. Se eu vier aqui e der um show message, primeira mensagem, e um show message, segunda mensagem, o que vai acontecer? Primeira mensagem, a segunda mensagem não vai ocorrer enquanto eu não der OK. Pronto, segunda mensagem. Ok? Porque elas estão dentro do mesmo processo. Com o paralelismo, você tem alguns recursos interessantes, né? Um deles é uma interface chamada iTask. Essa interface chamada iTask nos permite, dentro desse processo aqui que eu estou dentro do processo da aplicação, eu abrir um novo processo paralelo e delegar para este processo paralelo uma rotina qualquer que vai ser executada paralelamente à minha aplicação. Por exemplo, né? Vamos vir aqui, vamos criar uma variável task do tipo iTask e uses em system, estamos falando de RTL, né? Threading. iTask está declarada, não só a iTask, mas as outras rotinas de paralelismo estão declaradas em system.threading. E aí eu vou fazer o seguinte, tá? Eu tenho essa minha task, eu vou criar essa minha task. Eu vou dizer o seguinte, olha, processador, estou criando uma tarefa aqui paralela a esse processo que, desculpa, né? ttask.create. Compilador, estou criando um braço, uma rotina paralela. E estas rotinas de processamento paralelo, elas utilizam muito métodos anônimos. Então, lá dentro do create de ttask, ela tem lá dentro um código que eu não sei o que ele faz, mas eu posso pegar um pedaço de um código meu e jogar lá para dentro. Dizer o seguinte, ó, ttask, pega esse código aqui, essa rotina que eu estou criando aqui agora, e pega como se eu estivesse digitando aí dentro da sua rotina. Então, isso aqui é o seguinte, eu posso criar e passar para ela, tá vendo? Olha, uma procedure que faça qualquer coisa. Então, eu simplesmente venho e faço o seguinte, ó, procedure, abre e fecha parênteses. Olha que interessante. Begin, end. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, create, e eu vou digitar um bloco de código aqui fora, e esse bloco de código, aqui não tem ponto e vírgula não, perdão, e esse bloco de código que eu estou digitando aqui fora, vai ser transportado lá para dentro de ttask e executado como se tivesse digitado lá. E o mais legal, eu posso acessar recursos que estão aqui fora, lá dentro, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui, ó, dar uma travada aqui de 5 segundos, ok? E depois eu vou dizer o seguinte, olha, show message, mensagem disparada pela task, ok? Prontinho. Vamos executar. Ah, desculpa. Tasks não são executadas automaticamente. Tasks precisam ser iniciadas. Então, iniciei a minha task. Aí você vai dizer o seguinte, vou rodar aqui, ó, 2, 3, 4, 5. Mensagem disparada pela task. Você vai falar, Rodrigo, você está de brincadeira, que eu vou escrever isso tudo para fazer o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar simplesmente e colocar isso aqui, né? Sleep de 5.000, sem nada de task, sem palhaçada de paralelismo. Mas que negócio é esse, né? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Depois da task, eu vou dizer o seguinte, ó. Olá, não estou disposto a aguardar. Deixa eu só comentar isso daqui. Deixa eu só comentar isso daqui. Vamos fazer sem a task. Aqui. Então, ignore essa mensagem. Vou botar só mensagem aqui, tá? Então, vou rodar. Mensagem. 2, 3, 4, 5. Olá, não estou disposto a aguardar. Mas ele aguardou, beleza? Quando eu faço por thread, quando eu faço por task, e internamente a task gerencia uma tag, uma thread, olha o que acontece. Não estou disposto a aguardar. Depois de 5 segundos, a minha task dispara. Então, quando eu venho aqui e crio um ttask, esse bloco de código ele é executado numa thread separada. A minha aplicação não fica esperando para poder executar o resto. E eu posso ter quantas threads eu quiser. Eu poderia ter um pool de threads, por exemplo. Tem um código muito bacana que eu gosto de mostrar, que é exatamente esse daqui. Quer ver? Ó? Vamos colocar um outro botão aqui.
E aqui a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu só dar uses aqui em system.syncObject. Ok? O que esse método aqui faz, esse botão 12, tá? Eu crio um array dinâmico de tarefas de task, crio a primeira task para aguardar 33 segundos, ok? Crio a segunda task para aguardar 5 segundos, inicio as duas, só que aqui, antes do meu showMessage, o compilador vai vir processando de cima para baixo. Processou, abriu a primeira task, que é uma thread separada, um segundo processo. Abriu um terceiro processo, só que agora eu dou um comando dizendo o seguinte, ó, wait for all. Então, ó, ttask, aguarde todas elas terminarem. Só depois, exiba a mensagem. Então, eu tenho a condição de fazer totalmente assíncrono, ou disparar processos assíncronos, mas fazer com que o meu código só continue depois desses processos, depois que todos os processos assíncronos terminarem. Rodrigo, me dá uma aplicação prática para fazer isso daí. Muito simples. Você tem um puta relatório lá que você executa 3, 4 selects. Cada select desse está no SQL Query, está no FD Query diferente para pegar pedaços da informação. Então, você executa o primeiro, espera acabar, executa o segundo, espera acabar, executa o terceiro, espera acabar, executa o quarto, espera acabar. Depois que rodou tudo, você junta tudo e exibe o relatório. Legal, você não pode exibir o relatório depois que o primeiro select, só depois do primeiro select, tem que ser depois dos 4. Mas você poderia colocar os 4 para acontecer ao mesmo tempo. Então, você criaria 4 tasks. Nessas tasks, você faria a sua procedure para coletar as informações. As 4 informações estariam sendo coletadas ao mesmo tempo, porém, o relatório só seria exibido depois que todas terminassem. Ao invés de você ter um processo sequencial, você dividiria o tempo entre os 4, usaria todo o poder dos processadores multicore, mas teria a garantia de que a sua rotina só continuaria depois que todas as rotinas tivessem acabado de executar, ok? Vou rodar aqui, olha, botão 2, ele vai esperar 8 segundos, porque eu disse wait for all. E ele vai dizer, ó, terminou todas depois de 8 segundos. Ok? Se eu comentar essa linha aqui, o meu método showMessage já vai ser executado automaticamente e depois é que as minhas threads terminariam e aqui teria um valor zerado. Ó. Se eu comentar esse método aqui, ele não vai esperar por nada, vai acontecer igual o botão 1, valor 0, mas as threads estão sendo executadas por trás. Não vai acontecer nada porque internamente não tem showMessage, ok? Existe um outro método, além do wait for all, que é wait for any, ou seja, espere por todas ou espere por qualquer uma. Nesse caso, qual que vai terminar primeiro? A de 3 segundos. Então, se eu rolar e apertar o botão, depois de 3 segundos, ele continua o meu processo. E a outra de 5 segundos ainda estava rolando, mas não vai ter nada para exibir, porque o método de exibição da mensagem, o showMessage, não está aqui dentro, está do lado de fora. Beleza? Então, essa é uma aplicação prática de como utilizar o iTask. Tá? Além do iTask, nós temos também o tParallel. O tParallel é para loops. Então, toda rotina em que você tenha um loop, você pode e deve substituir esse seu loop tradicional por um loop com paralelismo. É muito mais rápido um loop com paralelismo do que um loop tradicional. Vou mostrar um exemplo, eu tenho um exemplo pronto aqui também. Ok, o que eu fiz aqui? Nós temos aqui 2 botões, um botão com loop e um botão aqui com, deixa eu colocar aqui, for paralelo. Ok? Então, aqui o loop normal e o loop com paralelismo. O que eu estou fazendo aqui? Olha, eu tenho uma função aqui que verifica se um número é primo ou não. E uma constante de 5 milhões. Então, eu estou fazendo o seguinte, ó, de 1 até 5 milhões, liste para mim quantos números primos foram encontrados. Essa função retorna verdadeiro ou falso se o número é primo ou não. Nesse botão aqui, com o loop normal, eu simplesmente crio aqui um cronômetro, inicio o cronômetro, vou de 1 até 5 milhões e vejo. É primo? Se for primo, incremento o total. Para o meu timer aqui, ok? E aqui eu digo o seguinte, olha, adicionando mesmo, rotina com loop, tempo em milissegundos, primos encontrados, ok? Vamos então executar. Cliquei no botão. Rotina com loop, 874 milissegundos, encontrou 348.513 números primos, beleza? Vamos ver com paralelismo? 394 milissegundos e os mesmos 348.513. Então, eu encontrei a mesma quantidade de números primos, óbvio, executei a mesma rotina, praticamente na metade do tempo, um pouco menos da metade do tempo. Então, aumentei a performance dessa minha rotina em mais de 50%. E qual é o segredo para isso? Então, esse bloco que eu fiz, é praticamente o seguinte, eu peguei esse bloco aqui e joguei dentro da rotina tParallel.for.
de 1 até o número máximo, executando a mesma rotina que eu fiz ali fora, método anônimo. Então, é como se eu estivesse embutindo esse código dentro da rotina de for. Então, só o fato de você substituir os seus fors por paralelo for já melhora e muito a performance da sua aplicação. Nesse exemplo simples aqui, a gente tem aí pelo menos 50% de melhoria de performance. E tem também o iFilter, que é uma outra rotina que você pode utilizar, uma interface também para trabalhar com paralelismo, que tem um comportamento um pouquinho diferente do iTask em relação aí à questão da ordem como as coisas são executadas, mas fica para uma outra oportunidade, senão a gente não consegue falar de JSON. Então, vamos ver o nosso exemplo de JSON e de Bison. Esse eu não vou construir com vocês, porque demoraria muito tempo, né? Então, eu vou pegar aqui, esse exemplo, ele está na pasta Samples do Delphi, então isso aqui mostra todo o poder das classes construtoras para trabalhar com Bison e para trabalhar com JSON. Então, primeiro eu vou rodar e vou mostrar a aplicação funcionando. Tá? Então, aqui eu tenho um JSON qualquer, escrito aqui. Eu posso indentar esse JSON. Então, ele vem aqui todo indentadinho. Eu posso colocar ele no menor tamanho possível, eliminando os espaços. Ok? Eu posso transformar ele numa rotina em Delphi, como eu criaria ele em Delphi. E eu posso também mostrar aqui como seria uma rotina para criar esse objeto JSON aqui, escrito em Delphi. Tá vendo? Com o write. Ou utilizando o builder. Olha como é que com Builder fica muito melhor, né? Então, essas são as classes disponíveis lá para trabalhar com manipulação de arquivos JSON. A mesma coisa para Bison, né? Eu tenho aqui um JSON, quero transformar em binário, ele transforma isso num Bison. E o contrário também é verdadeiro, ok? Como é que isso tudo funciona? Qual é a mágica nos bastidores? Esse exemplo aqui, eu faço votos que você abra lá a pasta sample e veja esse exemplo, porque ele tem duas unitzinhas aqui muito interessantes que já lança a mão de todas as classes novas disponíveis dentro da system.json para facilitar a nossa vida na manipulação de arquivos em formato JSON. Então, essa rotina de conversão tem várias, tá vendo? Vários métodos, Bison para JSON, JSON para Bison. E internamente, olha que interessante, quem é que ele usa? Ele usa as novas classes, tá vendo? Bison Reader, Bison String Writer. Então, olha que tem uma rotina aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é justamente a rotina de formatação. Olha como é que ele faz essa formatação, tá? Beautiful. Ele simplesmente faz o seguinte, ó, tconvert JSON reformat. O que o JSON reformat faz? Ele cria um string reader, lê o arquivo JSON original e guarda aqui. Depois ele cria um string writer para reescrever esse arquivo JSON. Só que ele não reescreve de qualquer maneira. Você tem a opção de reescrever ele indentado ou não indentado. Então, antes de reescrever esse JSON que acabou de ser lido, então, novamente, ele lê o JSON, guarda aqui na memória, instancia um escritor, ok, de JSON, e faz o seguinte, ele diz, ó, writer, eu quero formatação indentada. Então, quando eu chego aqui e digo JSON writer, write token JSON reader, ou seja, reescrevo o JSON que eu acabei de ler, ele vai reescrever esse JSON baseado na configuração de indentação. E aí, ele internamente aqui, ó, sem jogar para lugar nenhum, ele vai lá e formata aquele meu JSON indentado, porque eu passei para ele aqui para ser indentado, e quando eu dou o toString, eu capturo esse JSON de forma indentada, ok? Esse write token, esse sim, está dentro, olha, de system.json.write, ok? Assim como o parâmetro indentação. É um JSON formato, está dentro de JSON types. Essa rotina de conversão, a única coisa que ela fez foi criar métodos, né? Assim, str to int, int to str. Ele criou aqui um converter utils, né? O JSON utils, para transformar JSON em Bison, Bison em JSON, Bison string em JSON, JSON em Bison string, byte to string, string to byte. Mas internamente todos eles utilizam string writer, string reader ou byte stream quando está trabalhando com stream, beleza? Bem, pessoal, com isso chegamos então ao final desta sessão. Espero que vocês tenham gostado e faço votos para que vocês coloquem isso em prática. Referências aí para quem quiser saber mais sobre RTL, What's New lá no docwiki.embarcadero.com, Release Notes também, a lista de bugs corrigidos no Delphi Seattle, no RadStudio 10 Seattle, e os exemplos estão lá na pasta Sample, esses que eu mostrei prontos especificamente na pasta Pascal/RTL. Os que eu fiz aqui ao vivo com vocês, vocês podem acessar curso.poo.com
poo.rmfactory.com.br, curso poo.rmfactory.com.br. Se inscreva aqui nesse curso gratuito, porque eu vou estar disponibilizando esses fontes para todos os alunos do curso. Então, você que está aqui, se inscreva lá, que aí você vai entrar na minha lista de contatos, e aí quando eu disparar o e-mail para todo mundo que está no curso, você também vai receber, ok? Galera, vou deixar meu e-mail aqui para vocês, rodrigomourão@rodrigomourão.com.br. Facebook, curta a nossa fanpage, facebook.com/blog Rodrigo Mourão. YouTube, inscreva-se no nosso canal, tá rolando um curso lá de orientação a objeto, ok? Nível hardcore, youtube.com/user/drmfactory. E eu queria falar também com vocês sobre o Today's Extreme Delphi, esse evento que está rodando no Brasil. São 2 dias de palestras com vários palestrantes em São Paulo, 12 e 13 de março, Fortaleza, 19 e 20 de março, Curitiba, 9 e 10 de abril, e nós temos aí na pauta Florianópolis, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Espírito Santo, Goiânia, e se a sua cidade não tiver lá em extremedelphi.rmfactory.com.br, inscreva-se lá e peça para levar o evento para sua cidade, ok? Galera, muito obrigado, até a próxima oportunidade, agradeço ao Embarcadeiro mais uma vez pelo convite e vou ficando por aqui. Eu sou Rodrigo Mourão, pela sua atenção, muito obrigado.